A lua sangrava naquela noite, carmesim e inchada, pendurada no céu como uma ferida que se recusava a fechar. Lyanna Rive ficou descalça sobre a pedra cerimonial, o granito frio mordendo sua pele com a crueldade de dentes. Ao seu redor, a alcateia da crista alta formava um círculo sufocante, seus corpos pressionados, suas respirações quentes de antecipação. O ar fedia a fumaça de pinho, sede de sangue e julgamento. Sempre julgamento. Aquela deveria ser uma noite sagrada. A noite do laço de acasalamento. A noite em que a própria deusa da lua abençoava uniões e forjava destinos. Mas para Lyanna, aquilo era uma execução vestida de ritual. Os tambores começaram, profundos, estrondosos. Cada batida golpeava seu peito como um punho contra suas costelas. Mal conseguia respirar. A fina veste cerimonial que haviam enrolado em seu corpo não a protegia do frio nem dos olhos. Tantos olhos observando, esperando, famintos. Ela era uma ômega, o posto mais baixo, a loba mais fraca, uma desgraça envolta em carne. E naquela noite, estava sendo entregue a um monstro. Varus Caelan estava em frente a ela, banhado pela luz das tochas, seu rosto talhado em crueldade e arrogância. Ele era o futuro alfa, cabelos dourados, ombros largos, tudo o que a alcateia adorava. E ele a desprezava. Ela podia ver isso na curva do sorriso, na forma como os olhos dele percorriam seu corpo como se ela fosse carne em um gancho. Não uma pessoa, nem mesmo uma loba, apenas uma coisa que ele possuiria. A memória arranhou sua garganta. 2 dias atrás do fosso de treinamento, a voz dele, baixa e venenosa, quando a encurralou contra a parede de pedra. Quando a lua escolher, eu a tomarei. Quer você implore ou não. Ela tinha implorado. Ah, ela tinha implorado. Lágrimas escorrendo pelo rosto, voz embargada, mãos trêmulas. Ela implorou para que ele a deixasse ir, para que escolhesse outra pessoa, para que a poupasse. Ele riu, e então se aproximou, a respiração quente em seu ouvido, e sussurrou: "O único propósito de uma ômega é se submeter, e eu vou me divertir ensinando essa lição a você todas as noites." Seu estômago revirou com a lembrança. O bile subiu à garganta. Ela o engoliu à força. O ancião Kratos deu um passo à frente agora, velho e retorcido. Sua voz rouca como folhas secas arranhando a pedra. Ele ergueu a tigela cerimonial, a água abençoada pela lua dentro dela tremeluzindo com uma estranha luz prateada. O ancião ecoou suas palavras pela clareira silenciosa. Varus Caelan. Você aceita este laço forjado pela vontade da deusa e jura reivindicar e comandar sua parceira, Lyanna Rive, por todos os seus dias? O sorriso de Varus se alargou. Predatório, possessivo. Eu aceito, ele rosnou, a voz ecoando pelo círculo como um trovão. Ele não olhou para ela. Olhou para além dela. Para o pai. Para os anciãos da alcateia. Para o futuro que estava reivindicando. Ela era apenas parte do prêmio. O ancião Kratos virou-se para ela. Seus olhos leitosos perfuraram os dela, frios e indiferentes. Lyanna Rive, você aceita este laço e se submete ao seu alfa, conforme a deusa decreta? Submeter-se. A palavra tinha gosto de veneno. Seu coração batia tão forte que ela pensou que iria explodir. Suas mãos tremiam. Seus joelhos ameaçavam ceder. Todo o instinto em seu corpo gritava. Gritava para correr. Gritava para lutar. Gritava para fazer qualquer coisa, menos ficar ali e deixar aquilo acontecer. Mas ela não conseguia se mover. Varus deu um passo em sua direção. Depois outro. A multidão se inclinou, as respirações suspensas, os olhos brilhando de antecipação. A mão dele estendeu-se, os dedos se curvando como garras, prontos para agarrar seu pulso e arrastá-la para o laço. E naquele momento, Lyanna Rive fez uma escolha. Ela deu um passo para trás, um ato proibido, uma rejeição da vontade da lua. O círculo explodiu, gritos, rosnados, clamores de indignação. Lobos se transformaram, seus corpos ondulando de fúria, seus olhos piscando dourado na escuridão. Não! Varus sibilou,
o rosto contorcido de raiva. Não se atreva a me envergonhar. Mas ela não estava pensando nele. Não estava pensando na alcateia, nem nos anciãos, nem no laço sagrado. Estava pensando na única esperança desesperada e impossível que enterrara fundo em seu peito 3 semanas atrás. Um contrato assinado em sangue, escondido nas sombras. Um casamento com um lobo paralisado. Um homem que ninguém queria. Um homem que não podia machucá-la. Um homem que precisava apenas de alguém para cuidar dele em seus dias finais. Um casamento de conveniência, sem reivindicação, sem dominância, sem mordida de acasalamento, apenas segurança. E naquela noite, havia uma carruagem esperando por ela no desfiladeiro. Uma carruagem que a levaria para longe daquele pesadelo para sempre. Liana correu. As tochas tremeluziram. A alcateia uivou. A terra tremeu sob o trovão de patas batendo enquanto uma dúzia de rastreadores avançava pela floresta atrás dela. Seus rosnados rasgavam a noite. Ela não olhou para trás. Seus pés descalços batiam contra o chão congelado. Galhos chicoteavam seu rosto, rasgando sua veste. Seus pulmões ardiam. Sua visão estava embaçada pelas lágrimas. Mas ela correu mais rápido do que jamais correra em sua vida. Atrás dela, a voz de Varus rugiu por entre as árvores. Tragam-na de volta. Tragam-na de volta, ou eu rasgarei cada um de vocês em pedaços. O desfiladeiro. Ela tinha que alcançar o desfiladeiro. Ela atravessou a vegetação rasteira, tropeçando, caindo, se arrastando para se levantar. Os uivos estavam ficando mais próximos, mais próximos. Ela podia ouvir a respiração deles agora, quente e ofegante. Podia sentir a fúria deles no vento. E então, ela viu. A carruagem, preta, elegante, esperando nas sombras sob os pinheiros ancestrais. Os cavalos batiam nervosamente os cascos, os olhos revirando brancos. Uma figura encapuzada estava ao lado da porta, o rosto escondido sob o capuz. Liana tropeçou para a frente, ofegando, soluçando, sangue escorrendo dos cortes em suas mãos e pés. Por favor. Ela engasgou. Por favor. Eu assinei o contrato. Eu paguei. Por favor. A figura olhou para ela, fria, ilegível. Pagamento integral recebido, ele disse secamente. Contrato selado. Entre. Ela não hesitou. Atirou-se para dentro da carruagem, desabando no assento de veludo macio, seu corpo inteiro tremendo de exaustão e terror. A porta bateu. Os cavalos dispararam, e o mundo que ela conhecia terminou. Ela pressionou o rosto contra a janela, observando a floresta se confundir em borrões, observando as tochas da alcateia da crista alta se transformarem em distantes estrelas tremeluzentes. Observando enquanto o uivo de raiva de Varus ecoava pelas montanhas pela última vez, antes que o silêncio o engolisse por inteiro. Ela estava segura. Ela estava livre. Ela havia escapado. Ou assim, ela acreditava. A carruagem não seguia em direção aos territórios exteriores, onde o guerreiro paralisado Aetor Fallen a esperava em sua propriedade esquecida, necessitando de cuidados em troca de proteção. Não. Ela estava subindo as montanhas. Mais alto e mais alto, o ar ficando mais frio, as árvores dando lugar a penhascos de pedra irregular e picos cobertos de neve. Onde estavam indo? Liana pressionou o rosto contra o vidro, a respiração embaçando o mesmo. Para onde estamos indo? Ela sussurrou, mas não houve resposta. Os cavalos não desaceleraram. E então, através da névoa, ela viu uma fortaleza, maciça, ancestral, construída na própria encosta da montanha. Suas paredes negras como a meia-noite, suas torres arranhando o céu como os ossos de algum deus há muito morto, obsidiana, ferro e sombra. Aquilo não era uma cabana. Aquilo não era alguma propriedade esquecida onde um lobo aleijado esperava para morrer. Aquilo era um palácio, um castelo. A carruagem passou por portões que gemeram abertos como as mandíbulas de uma fera. Soldados se alinhavam no pátio, suas armaduras prateadas brilhando, seus rostos escondidos sob elmos. Não falavam,
Não se moviam, apenas observavam enquanto a carruagem parava. A porta se abriu. Uma mulher estava ali, alta, régia, os cabelos prateados, os olhos frios como gelo. "Bem-vinda, Lady Lyanna", disse a mulher, a voz suave como seda e igualmente sufocante. "Você deve estar exausta. Venha, preparamos um quarto para você." A voz de Lyanna falhou. "Onde? Onde está Aitor?" Os lábios da mulher curvaram-se em um sorriso que não alcançava seus olhos. "Tudo será explicado no tempo certo. Por enquanto, descanse." Lyanna tentou protestar. Tentou exigir respostas, mas seu corpo a traiu. A exaustão a atingiu como uma onda, arrastando-a para baixo. Sua visão embaçou. Suas pernas cederam. Mãos fortes a pegaram, levantaram, carregaram-na por corredores de pedra e sombra, por salões iluminados por tochas bruxuleantes que projetavam formas dançantes nas paredes. E então, escuridão. Ela estava a salvo de Varus, mas não do que quer que a esperasse por trás daquelas portas de obsidiana. Calor. Essa foi a primeira coisa que Lyanna sentiu ao acordar. Não pedra fria, nem medo, apenas calor, e uma pulsação, constante, lenta, rítmica, vibrando sob sua bochecha como a batida de algum grande tambor. Seus olhos se abriram. Ela estava deitada em uma cama. Não apenas uma cama. Uma cama maciça, estrutura de obsidiana, lençóis de veludo branco, travesseiros tão macios que pareciam nuvens. Velas tremeluziam em candelabros de ferro, lançando luz dourada através de um teto abobadado esculpido com símbolos lunares e runas antigas. E ela não estava sozinha. Sua cabeça repousava sobre o peito de alguém, um peito largo e musculoso, pele nua, quente, com cicatrizes. Ela congelou. Seu olhar subiu. Cabelos prateados se espalhavam pelo travesseiro, longos e selvagens, emoldurando um rosto que parecia ter sido esculpido pelos próprios deuses e depois estilhaçado e remontado. Maçãs do rosto afiadas, mandíbula forte, cicatrizes cruzando seu pescoço e ombros. E uma coroa, ferro escuro e osso, descansando na mesa de cabeceira ao lado da cama. O homem que a segurava era enorme, terrivelmente bonito, e estava dormindo. Seu braço estava jogado sobre suas costelas, possessivo, protetor. Sua respiração profunda e uniforme. O pânico atingiu seu peito como um punho. Ela tentou se mover, tentou se afastar, mas no momento em que se mexeu, o aperto dele se intensificou. Não doloroso, apenas firme, como se ele soubesse, mesmo dormindo, que ela estava tentando ir embora. E então, os olhos dele se abriram. Frios, glaciais, azuis elétricos. O ar na sala pareceu mudar, a engrossar. O poder emanava dele em ondas, pressionando-a como um peso físico. Sua loba, fraca e trêmula, choramingou no fundo do peito. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela, e por um momento nenhum dos dois falou. Então a voz dele quebrou o silêncio, profunda, rouca, como um trovão rolando sobre montanhas distantes. Você acordou. A garganta de Lyanna se fechou. Ela não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Quem? Quem é você? Ela ofegou. Ele a estudou. Sua expressão ilegível. E então ele se sentou lentamente, os lençóis puxando em torno de sua cintura, revelando um torso coberto de cicatrizes. Cicatrizes de batalha, marcas de garras, marcas de queimadura. O corpo de um homem que fora dilacerado e de alguma forma sobrevivera. Azarin Veiul, ele disse suavemente. Rei Alfa, seu marido. O sangue dela gelou. Não, ela sussurrou. Não, eu. Eu me casei com um lobo aleijado. Aitor Fallen. Um guerreiro paralisado. Não. Não você. Você se casou com um nome. Azarin disse, sua voz calma. Calma demais. Uma máscara. Uma mentira destinada a trazê-la em segurança para mim. Ele estendeu a mão, os dedos roçando uma mecha de cabelo de seu rosto com uma gentileza inesperada. Ela estremeceu.
Mas ele não se afastou. Aitor Fallen não existe. Liana, ele continuou. Ele nunca existiu. O contrato era uma armadilha, um feitiço de proteção. Somente uma loba com poder raro e adormecido poderia ativá-lo. Seus olhos vasculharam os dela, algo quase triste piscando em suas profundezas. E você? Ativou. A mente dela girava. Fragmentos de pensamentos colidindo sem fazer sentido. Eu não entendo. Ela engasgou. Por quê? Por que você faria isso? Porque eu preciso de você. Azarin disse simplesmente. E então ele puxou a gola de sua camisa revelando uma marca em seu ombro. Um símbolo brilhante e intricado que pulsava com luz prateada. E quando Liana olhou para o próprio ombro, ela viu. A mesma marca queimando fracamente sob sua pele. Uma marca de laço. Não a marca de Varus. Não a reivindicação da alcateia da crista alta. Algo antigo. Algo real. Algo vinculativo. Não. Ela ofegou. Não. Não, não. Ela se arrastou para trás para fora da cama, suas pernas se enroscando nos lençóis. Ela atingiu o chão com força, ofegando, seu corpo inteiro tremendo. Azarin não se moveu. Apenas a observou, esperando. Você me enganou. Ela sibilou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você mentiu. Eu a salvei, ele disse calmamente. Você me acorrentou. Ela gritou. Eu fugi de um monstro para escapar de outro e agora estou ligada a um rei. O maxilar de Azarin se apertou. Por um momento, algo perigoso piscou em seus olhos. Mas então se foi, substituído pela mesma máscara calma e ilegível. Você pode me temer, ele disse, sua voz baixa e firme. Mas o destino a escolheu, Liana Rive. E o destino não comete erros. Ela queria correr. Queria arranhar as paredes até que seus dedos sangrassem. Queria gritar até que sua voz se esvaísse. Mas a marca do laço em seu ombro pulsava. Quente, insistente, puxando-a de volta para ele como uma corrente invisível. Ela estava presa novamente. Quem diria, hein? Saí da forca para o cadafalso. A vida dá voltas, pensou ela, e nem sempre para o melhor. O palácio de obsidiana era um labirinto de pedra e sombra. Liana passou os 2 dias seguintes vagando por seus corredores, tentando encontrar uma saída, buscando alguma forma de ir embora. Contudo, cada porta que abria levava a outro corredor, a outro portão trancado, a um beco sem saída. E por toda parte, os criados a observavam. Não falavam, não se curvavam, apenas a fitavam com olhos cheios de suspeita e outra coisa, algo que parecia quase esperança. Na terceira manhã, o cheiro de incenso e madeira queimada pairava no ar gélido dos altos corredores. Liana conseguiu encurralar um dos criados, uma jovem de cabelos ruivos e olhos cansados chamada Elara, perto da biblioteca. Por que todos me olham desse jeito? Liana perguntou, a voz baixa e tensa. A mulher hesitou, limpando o suor da testa com as costas da mão. O som abafado de metal contra metal, vindo dos salões de treinamento distantes, preencheu o silêncio. Porque você ainda está viva, Lady. Elara murmurou por fim. Liana franziu a testa. O quê? Elara olhou em volta nervosamente, certificando-se de que estavam sozinhas, o que em um palácio daquele tamanho era quase impossível. Então inclinou-se mais perto, o hálito quente no ouvido de Liana. O rei, ele é amaldiçoado. A cada lua cheia, ele perde o controle. Seu lobo assume, torna-se selvagem, incontrolável, assassino. A última mulher que tentou ajudá-lo. Ela engoliu em seco. A encontraram em pedaços. O estômago de Liana despencou. O medo era um gosto metálico em sua boca. Por quê? Porque ele é amaldiçoado. Ela sussurrou. Ninguém sabe ao certo. Dizem que é assim há anos. Os curandeiros afirmam que isso o está matando lentamente. Que um dia, a fera não o devolverá. E quando isso acontecer? Elara balançou a cabeça com tristeza. Todos nós morreremos com ele. A mente de Liana disparou. A informação era um turbilhão caótico. Então,
Por que Azarim a trouxera ali? Por que a ligara a ele se ele era o problema? Há uma profecia. Elara interrompeu, como se lesse seus pensamentos. Diz que apenas uma loba com a linhagem da chama branca pode acalmar a loucura, pode pacificar a fera, pode salvá-lo. Chama branca. A palavra agitou algo profundo no peito de Liana. Um lampejo, uma faísca. Sua loba, sempre tão fraca e encolhida, de repente se mexeu, apenas por um instante, como se reconhecesse algo. Eu não sei o que isso significa, Liana disse roucamente. Os olhos de Elara se encheram de pena. Então, é melhor você descobrir, porque a lua cheia é depois de amanhã à noite. Liana estava acorrentada a um homem que morreria, ou a transformaria em pó. Deus me livre, mas quem me dera. Pensou amargamente sobre a falsa segurança que buscara. Enquanto isso, longe dali, na alcateia da crista alta, Varus Kailan estava no centro da câmara dos anciãos, os punhos cerrados, os olhos ardendo de fúria. Ela me rejeitou. Ele rosnou. Na frente de toda a alcateia, ela me humilhou. O ancião Kratos assentiu devagar. Ela quebrou a lei sagrada, por isso não pode ser sua, Varus. Então me deem permissão para caçá-la, Varus exigiu. Eu a arrastarei de volta para cá e... Não. Varus congelou. O quê? Os olhos leitosos do ancião brilharam. Ela não é mais sua para reivindicar. O laço foi rejeitado. A lua não aceitou sua submissão. Então eu a matarei. Varus sibilou. Você não fará nada, o ancião disse com firmeza. Porque o destino a escolheu. E se você desafiar a vontade da deusa, trará a ira dela sobre esta alcateia. O maxilar de Varus se contraiu. As garras se estenderam, cravando-se nas palmas das mãos até que o sangue pingou no chão de pedra. Mas ele não argumentou, apenas sorriu, um sorriso lento e cruel. Ótimo, ele disse suavemente. Eu não a caçarei. O ancião Kratos assentiu, satisfeito, mas enquanto Varus se virava para sair, ele sussurrou, baixo demais para o ancião ouvir. Mas eu a encontrarei. E quando o fizer, seus olhos queimaram de fúria. Ela desejará ter aceitado o laço. Quem espera sempre alcança. Naquela mesma noite, Azarim a chamou. Liana foi levada para uma câmara diferente. Uma que parecia ser um gabinete real, repleto de pergaminhos antigos e o cheiro de couro velho. Azarim estava sentado em uma cadeira pesada, vestido com um gibão de couro escuro, estudando um mapa estendido sobre uma mesa de carvalho. Ele não parecia um rei, mas um general cansado da guerra. Sente-se, Liana. Ele indicou a cadeira à sua frente. Ela o fez, mantendo a distância. A marca de laço em seu ombro estava silenciosa por enquanto. Ainda não entendi por que me manter aqui, ela disse, omitindo a parte em que o chamava de mentiroso. Azarim suspirou. Seus olhos azuis encontraram os dela, sem a máscara de calma que usara antes. Você ouviu a história de Elara. Não era uma pergunta. A maldição. E a profecia da chama branca, ela completou. Um conto de fadas para me manter submissa, talvez? Ele deu um pequeno sorriso que não atingiu seus olhos. Você não é submissa, Liana Rive. E eu não sou um mentiroso comum. Sim, eu menti sobre Aetor Fallen. Eu precisava de você aqui, mas o resto é verdade. Ele estendeu a mão para o mapa. Esta maldição não é apenas sobre mim. É sobre o reino de Obsidiana. Se eu sucumbir à fera permanentemente, o feitiço que mantém nosso reino estável falhará. Guerras civis, rogues, a alcateia da crista alta invadindo. É muita areia para o caminhão dele, mas ele tentará. O que está em jogo não é apenas a minha vida, mas a de milhares de lobos. Liana engasgou. O peso daquelas palavras era mais opressor do que o próprio Varus. E o que esperam que eu faça? Eu sou uma ômega, uma das mais fracas. Você não é fraca, Azarim insistiu, inclinando-se para a frente, o poder dele enchendo a sala. O cheiro de pinho e gelo emanava dele. Seu poder está suprimido, Liana. É isso que o contrato era.
uma forma de desativar os feitiços que seus pais colocaram em você para mantê-la segura, para que ninguém soubesse da linhagem da chama branca. A força para escapar de Varus. Isso veio de você, do seu poder latente. E agora, você quer que eu acalme sua fera com a minha suposta magia? O cinismo era evidente. Eu preciso que você o faça, ele corrigiu. A deusa da lua nos uniu não por capricho, mas para me salvar. E para salvar todos nós. Lyanna sentiu a marca do laço aquecer. A atração era mais forte agora que ele havia falado a verdade. Não porque ela quisesse se submeter, mas porque ele lhe dera uma razão. Eu não pedi isso, ela sussurrou olhando para as próprias mãos. Ninguém pede o destino, Azarin disse, a voz cheia de uma dor antiga. Eu não pedi esta coroa. Eu não pedi esta maldição. Mas estamos aqui. E a lua cheia é depois de amanhã. Não temos tempo para lamentar. Você consegue me encarar, Lyanna, ou vai correr para o primeiro beco escuro que encontrar? O desafio era claro. Não era uma ameaça de Alfa, mas um pedido desesperado de um homem. Ela olhou para o rosto dele, para as cicatrizes que contavam histórias de batalhas perdidas. Ele não era um monstro, não como Varus. Ele era uma vítima, um prisioneiro do próprio poder. Eu não corro, Lyanna disse, seu olhar encontrando o dele. Eu já corri o suficiente. Azarin assentiu. Um alívio momentâneo passou por seus olhos. Ótimo. Amanhã a suma sacerdotisa a receberá. Ela sabe a verdade sobre a chama branca. Ela pode ensiná-la a usar o que está adormecido em seu sangue, antes que seja tarde demais. Deus escreve certo por linhas tortas, Lyanna. Agora vai descansar. Você terá um longo dia. Lyanna saiu do gabinete, seu coração batendo um ritmo diferente. Não mais de pânico, mas de determinação. Ela estava presa, sim, mas talvez agora tivesse um propósito que superava o medo. Seu dilema moral estava resolvido. Ela não estava apenas se salvando de Varus. Estava potencialmente salvando um reino de um rei alfa, que precisava dela mais do que podia admitir. Ela precisava de força. Ela precisava de poder. Ela precisava aprender a controlar o que quer que estivesse dentro dela. O que estava em jogo havia se tornado enorme. A crise se aproximava. A suma sacerdotisa esperava Lyanna no subsolo do palácio de obsidiana, em uma câmara que cheirava a terra úmida e sálvia queimada. Ela era uma loba chamada Mirina, cega, com a pele enrugada como pergaminho antigo. Azarin estava presente, de pé, encostado a uma parede de pedra, a tensão em seus ombros palpável como se estivesse segurando o teto. A chama branca, Mirina sussurrou, a voz surpreendentemente forte apesar da idade. Sua linhagem foi suprimida por séculos, Lyanna Rive. Seus pais lhe deram uma vida curta, mas segura, sacrificando seu destino. Eu só queria fugir, Lyanna confessou, o coração pesado. Fugir não é uma opção para aqueles nascidos para o fogo, Mirina corrigiu. Ela estendeu a mão e um cristal cinza pairou sobre a palma de Lyanna. Concentre-se no laço que o rei impôs. É a única âncora que conecta sua loba adormecida ao seu poder latente. Traga a chama. Lyanna fechou os olhos. Tentou sentir a pulsação do laço em seu ombro, aquela que a ligava ao rei Alfa. Ela buscou a faísca que sentira antes, a resposta ao nome, Chama Branca. Mas tudo o que encontrou foi medo. Medo de Varus. Medo de Azarin. Medo de ser despedaçada. Eu não consigo. Ela sussurrou abrindo os olhos. O cristal caiu na pedra com um baque seco. É muito volátil. Parece uma tempestade. Eu não tenho controle. Azarin deu um passo à frente, mas Mirina o deteve com um gesto. O que não mata ensina a viver, pequena Lyanna. Mas a pressa é uma lâmina de 2 gumes. Você tem horas, não dias. O rei não aguentará. Quando a fera vier, não haverá tempo para pensar. O seu poder deve ser instinto puro. Ela passou o resto do dia na câmara fria, tentando e falhando. A cada tentativa sentia a energia dentro dela girar, ameaçando rasgá-la por dentro. Apressado come cru, Mirina a repreendeu após Lyanna quase quebrar uma estátua com uma onda de energia descontrolada.
Você não está acalmando a chama, está tentando dominá-la. Seu poder não é uma arma, é um bálsamo. Você deve se entregar a ele, não subjugá-lo. Mas Lyanna, forçada a se submeter a alfas a vida inteira, não sabia como se entregar a nada. O sol se pôs. O tempo acabou. Azaryn a escoltou de volta ao seu quarto, o silêncio entre eles mais pesado que as pedras do palácio. Não se preocupe, ele disse, sua voz tensa. Se você não conseguir, eu me isolarei na Câmara de Ferro. Ninguém será ferido. E você? Lyanna perguntou a voz rouca. Ele sorriu tristemente. Eu já vi esse filme antes, Lyanna. É hora de você descansar. Seja qual for o resultado, você fez o que pôde. Mas e o reino e a maldição? Tudo tem seu tempo, ele suspirou. Ele não tentou tocá-la ou beijá-la. Apenas a tratou com a dignidade que Varus jamais lhe dera. Feche a porta e tranque-a. Prometa que não sairá, não importa o que aconteça. Lyanna prometeu. Ela fechou a porta. Ouviu o pesado clique do ferrolho. Esperar foi torturante. A noite desceu, e o silêncio foi substituído por uma tensão elétrica que pairava no ar. A lua, cheia e implacável, começou a subir. Lyanna podia senti-la através das grossas paredes de obsidiana. Então, o silêncio foi quebrado. Não foi um uivo, foi um rugido. Profundo, gutural, dilacerando a calma do palácio. As paredes tremeram. O vidro da janela estilhaçou, não por força física, mas pela pura onda de som e poder. O medo primal a atingiu, fazendo-a cambalear. Sua loba interna choramingou, instintivamente querendo se esconder, se encolher, se submeter. Outro rugido, mais próximo. Lyanna pensou em Azaryn, isolado na Câmara de Ferro. Isolado e perdendo a batalha que vinha lutando por anos. Ele a havia acorrentado, mas a havia salvado, e agora estava se sacrificando para protegê-la. Antes só do que mal acompanhado, ela pensou ironicamente. Ela fugira da escravidão de um alfa para a prisão de outro, mas Azaryn lhe dera uma chance de ser mais do que presa. O terceiro rugido veio, acompanhado do som de pedra sendo despedaçada. Não parecia ter vindo da Câmara de Ferro. Estava vindo do grande salão. O desespero a invadiu. O isolamento falhou. Seu corpo tremia, mas ela olhou para a porta trancada. Azaryn a mandara ficar. Mas se ele estava no grande salão, cercado pelos guardas, o isolamento falhara. Ela não podia ficar parada. O laço em seu ombro, a marca que antes era um símbolo de traição, agora queimava. Não de posse, mas de necessidade, Molly? Uma atração irresistível. Ignorando o comando de Azaryn, Lyanna puxou o ferrolho da porta. Ela correu pelos corredores vazios, seguindo o rastro de destruição. No grande salão, a cena era de puro terror. Azaryn estava de joelhos no chão de mármore, mas ele não era mais um homem. Era uma massa retorcida de músculos, pelo negro e prateado, garras longas e escuras rasgando o chão. Seus ossos estalavam enquanto ele se transformava em uma criatura colossal. Os olhos que Lyanna conhecia como azuis glaciais, agora ardiam em um vermelho ígneo, selvagem e vazio de razão. Guardas de obsidiana o cercavam, suas armas tremendo, mas ninguém se atrevia a se aproximar. O rei perdeu o controle. Afastem-se! Gritou um dos capitães. Lyanna parou na entrada do salão. A besta se agitou, seus músculos enormes e tensos. Ele não a viu como Lyanna. Viu-a apenas como carne, presa. O rei Alfa amaldiçoado estava livre e estava faminto. A fera de Azaryn se virou para ela, soltando um rosnado que fez o ar vibrar. Corra, Lady! Ele vai matá-la! Implorou o capitão. Lyanna sentiu seu corpo querer obedecer. Queria correr para a escuridão. Mas a marca do laço pulsava, e a dor no peito de Azaryn parecia refletir-se nela. Ela não correu. Azaryn, o monstro, concentrou seu olhar vermelho nela. Ele se preparou, pronto para o bote que a despedaçaria em segundos. Lyanna não pensou. Ela apenas estendeu a mão na direção da fera. Em vez do medo, veio a entrega.
Ela se lembrou das palavras de Mirina. Seu poder não é uma arma, é um bálsamo. E do desafio de Azarin, você consegue me encarar ou vai correr? Eu escolho ficar, Liana gritou, e a palavra foi mais uma súplica do que uma declaração. Naquele instante, a chama branca irrompeu. Não era calor, mas luz. Pura, branca, cegante, jorrando das mãos, da pele, da marca de laço em seu ombro. Uma onda de energia purificadora atingiu o monstro. O rugido da fera foi cortado por um uivo de agonia. O corpo colossal de Azarin foi lançado para trás, atingindo uma das colunas com um impacto seco. A luz branca o envolveu como se estivesse curando as próprias rachaduras da maldição. Liana cambaleou para a frente exausta, sentindo-se esvaziada, mas viva. A fera, agora caída, começou a encolher, a pele se acalmando, os ossos voltando à forma humana. Os guardas olhavam em estado de choque. Liana, com os joelhos fracos, chegou até o corpo nu e tremendo de Azarin Veil. Ele estava de volta, quebrado, mas de volta. Ele olhou para ela, seus olhos azuis voltando, nublados pela dor e exaustão. Ele tateou o rosto dela com uma mão trêmula, o toque suave. Você conseguiu. Ele sussurrou antes de desmaiar. Liana desabou ao lado dele, a luz desaparecendo de sua pele. Seu corpo estava pesado. Seus pulmões ardiam. Ela o havia salvado, mas a que custo? Ela havia despertado um poder que mal conseguia compreender, e a força que usara a deixou à beira do colapso. Ela agora era a única coisa entre o Rei Alfa e a morte. O que é do homem? O bicho não come. Ela pensou, abraçando o rei desmaiado. Ela não era mais uma ômega fugitiva. Ela era o remédio. E o preço por essa cura seria alto. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo. Eu adoraria saber até onde essa história vai chegar. O chão do grande salão estava frio sob a bochecha de Liana, o mármore rachado pela ferocidade do lobo amaldiçoado. Ela estava deitada ao lado de Azarin, o torso nu dele tremendo levemente enquanto a dor da transformação passava. Guardas e serviçais, antes paralisados pelo medo, agora se apressavam em meio aos escombros, alguns ajudando o capitão a cobrir o corpo do rei, outros olhando para Liana com uma admiração silenciosa e reverente. Já vi de tudo nessa vida, pensou ela, enquanto sua visão oscilava. Ela havia usado a chama branca. Ela havia salvado Azarin. Mas ela também havia provocado uma tempestade dentro de si que a deixara completamente exaurida. Sua consciência era uma linha fina e trêmula. Quando acordou, a luz no quarto não era mais a lua cheia, mas o dourado suave do meio-dia. Ela estava de volta à cama de obsidiana, as cobertas de veludo macias sobre sua pele. A dor era uma queimação surda, um eco do poder que a percorrera. Azarin estava sentado na beirada da cama, vestindo uma túnica simples, o braço estendido sobre a coberta. Ele estava pálido, mas inteiro. O alívio era palpável no ar. Você dormiu por 3 dias, ele disse, sua voz rouca. 3 dias, Liana. Você drenou a si mesma completamente. Liana piscou. O tempo havia sido roubado. 3 dias. Os curandeiros disseram que há um milagre você ter sobrevivido usando tanto poder sem treinamento. Você poderia ter morrido. Ele sacudiu a cabeça, a culpa evidente em seus olhos. Você estava ferido, eu tive que... Ela parou, a palavra salvar morrendo na garganta. Eu sei, Azarin disse suavemente. Ele pegou a mão dela na sua, o polegar roçando seus nós dos dedos. O toque era firme e quente. Obrigado. Eles ficaram em silêncio, apenas o som da respiração dele enchendo o quarto. Então, Liana reuniu forças para fazer a pergunta que a consumia desde o primeiro dia. Por que você realmente me trouxe aqui? O maxilar de Azarin se apertou. Ele soltou um suspiro pesado, o som carregado de peso. Porque eu estava morrendo. Ele disse simplesmente. A maldição estava vencendo. A cada lua cheia ficava mais difícil voltar.
Os curandeiros disseram que eu tinha talvez 1 ano antes que a fera me consumisse permanentemente. Ele olhou para ela, seus olhos azuis crus e honestos. A profecia dizia que apenas uma chama branca poderia me salvar. Mas sua linhagem estava extinta, supostamente. Eu procurei por anos. Enviei espiões a todas as alcateias, procurando qualquer sinal de que um de vocês tivesse sobrevivido. E então, ouvi falar de uma jovem ômega na alcateia da Crista Alta. Uma cuja loba era fraca, suprimida, escondida. Eu senti a força por baixo da superfície, o potencial. Então, você criou o contrato. Liana sussurrou. O casamento falso, o lobo paralisado. Azarin assentiu seus ombros baixos. Eu sabia que você nunca viria voluntariamente. Não para um rei. Não para alguém com poder. Você foi ferida por alfas muitas vezes. Então eu lhe dei algo seguro. Alguém que não podia machucá-la. Mas você mentiu, Liana disse sem acusação, apenas fatos. Eu menti. E passarei o resto da minha vida me arrependendo disso. Ele soltou a mão dela, levantando-se e movendo-se para a janela, dando-lhe espaço. Seus ombros estavam tensos. Não vou forçá-la a ficar, ele disse, olhando para as montanhas. A marca do laço. Eu posso quebrá-la. Vai doer para nós dois, mas pode ser feito. Liana ficou chocada. O quê? Você nunca quis isso. Azarin continuou, sua voz tensa. Nunca quis um parceiro. Nunca quis poder. Você só queria estar segura. E eu tirei essa escolha de você. Eu aprendi assim como Varus faria. Ele se virou para encará-la, e ela viu a dor genuína em seus olhos. Eu estou lhe dando a escolha agora. Fique. Vá. É sua. Sem pressão. Sem manipulação. Apenas escolha. A mente de Liana girou. Ela podia ir embora. Desistir de tudo. Viver em paz. Sem reis, sem maldições. Mas ela se lembrou de Azarin sentado ao lado da cama a noite toda, ensinando-lhe rituais de respiração com paciência infinita. Ela se lembrou de seu corpo enorme e assustador, caindo a seus pés quebrado, mas salvo por ela. Ele não era Varus. Ele a havia enganado, mas também a havia protegido, e agora estava lhe oferecendo a única coisa que ninguém mais lhe dera. Uma escolha. Eu não sei se eu amo você. Liana disse calmamente. Eu sei. Azarin respondeu. Eu não sei se um dia vou amar. Ela continuou. Eu sei. Mas, Liana disse, sua voz se fortalecendo. Eu sei de uma coisa. Ela se levantou, movendo-se em sua direção. Com você, eu não sou uma presa. Não sou impotente. Não sou invisível. Ela parou na frente dele. Com você, eu sou vista. O ar de Azarin engatou. Não estou ficando por causa do destino, Liana disse firmemente. Nem por causa da profecia. Nem por causa de um laço que diz que devemos estar juntos. Ela estendeu a mão, colocando-a sobre o coração dele. Estou ficando porque eu quero. Porque pela primeira vez na minha vida, eu posso escolher. E eu escolho isso. Eu escolho você. Os olhos de Azarin se fecharam. Ele cobriu a mão dela com a sua, pressionando-a mais forte contra seu peito, contra a batida de seu coração. Eu não mereço você. Ele disse roucamente. Talvez não. Liana disse com um sorriso pequeno e triste. Mas você é o que eu escolhi. Então você está preso a mim. O que é combinado não sai caro. Azarin abriu os olhos e pela primeira vez desde que ela o conhecera, ele sorriu. Um sorriso que o transformou, tirando anos de suas feições. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, o toque gentil e reverente. Então eu passarei todos os dias provando que sou digno dessa escolha, ele disse suavemente. E quando ela colocou a mão dele na sua, a marca do laço brilhou em fogo branco. Não como uma corrente, mas como uma promessa. A promessa de que ela estava livre. Livre para escolher, livre para ficar. E ela tinha escolhido ficar. Liana Rive, a ômega que uma vez escolheu a morte em vez da submissão, tinha finalmente encontrado algo pelo qual valia a pena viver.
Enquanto o rei Alfa se recuperava e a nova rainha descobria a extensão de seu poder, o perigo se aproximava do castelo. Varus Kailan estava de pé nas portas do palácio de obsidiana, flanqueado por uma dúzia de guerreiros. Seus olhos ardiam. Atrás dele, os anciãos da alcateia da Crista Alta observavam de longe, seus rostos sombrios. Eu sou Varus Kailan, ele anunciou, sua voz ecoando. Futuro alfa da alcateia da Crista Alta. Vim reivindicar o que é meu. Os portões gemeram, e Azarin Veiul surgiu, ainda pálido, mas vestindo a coroa de ferro escuro. O poder que irradiava dele era sufocante, mas Varus forçou-se a permanecer firme. Ela é minha rainha, Azarin disse, as palavras como lâminas no ar gelado. Minha esposa, legalmente e magicamente ligada por contrato e por sangue. Ela é a rainha do reino de Obsidiana. E você? Não tem reivindicação aqui. A fúria explodiu no peito de Varus. Ela enganou o laço, ela usou magia proibida. Ela usou a sobrevivência, Azarin disse friamente. Porque você é um monstro e ela estava desesperada. Eu vou destruir este reino para tê-la de volta. Varus sibilou, seus músculos ondulando sob a pele. Azarin não se moveu. Tente, ele disse suavemente, e a própria terra tremeu com o poder primário. Ela pertence a si mesma, e ela escolheu ficar aqui comigo. Se você a quer, terá que passar por mim. Varus soube que não poderia vencer, não ali, não agora. Ele sorriu um sorriso cruel. Eu voltarei. E quando o fizer, ele sussurrou, vocês dois queimarão. Quem semeia vento, colhe tempestade. O confronto havia terminado, mas a guerra estava apenas começando. Lyanna havia ganhado uma batalha interna, mas agora enfrentava uma ameaça externa que poderia destruir seu novo lar. A resolução final estava no horizonte, e ela sabia que, para salvar Azarin e o reino, ela teria que se tornar muito mais do que a Ômega assustada que fugira. A decisão de Lyanna de ficar não encerrou a ameaça, apenas a transformou. Ela havia escolhido o Rei Alfa, e agora, juntos, precisavam encarar a tempestade prometida por Varus. O tempo era escasso. Azarin, embora fortalecido pelo toque da chama branca, ainda estava convalescente. A maldição havia sido contida, mas não erradicada. A cada dia Miryna instruía Lyanna sobre como usar o laço não como uma corrente, mas como um canal de energia. O poder da chama branca flui pelo vínculo, Miryna explicou, suas mãos cegas traçando as runas antigas. O rei Azarin está agora sob uma proteção constante, mas se você vacilar, a escuridão voltará para ele. Você é o sol dele. Lyanna praticava. Ela canalizava a luz branca, deixando-a pulsar em suas mãos. Não mais a Ômega encolhida, ela era agora a rainha que treinava para a guerra. Varus Kailan não era paciente. Quem semeia vento, colhe tempestade, e ele estava prestes a colher o seu. Ele não retornou com um exército, mas com um punhal de ferro frio e uma fúria destilada. Na terceira noite após o confronto, ignorando os conselhos dos anciãos da alcateia da Crista Alta, ele se infiltrou no palácio de obsidiana, esgueirando-se pelas sombras. Seu alvo não era Azarin no trono, mas Lyanna em seu quarto, a fraqueza que ele pretendia explorar. Ele a encontrou na biblioteca, onde ela estudava pergaminhos antigos sob a fraca luz de uma vela, concentrada demais para ouvir a respiração cautelosa dele. Achou que poderia se esconder de mim, pequena Ômega? A voz de Varus era um sibilo venenoso atrás dela. Lyanna se virou, mas já era tarde. Varus a agarrou pelo cabelo, puxando sua cabeça para trás, e o punhal frio pressionou contra sua garganta. Devia ter aceitado o laço, Lyanna. Ele rosnou, o cheiro de suor e ódio invadindo suas narinas. Eu teria sido misericordioso. Agora eu a mato, e seu rei não terá mais sua cura. A porta se abriu. Azarin estava lá, trajando apenas o couro de treinamento sem coroa, mas com os olhos azuis faiscando de poder primal. Ele viu a lâmina, viu o sangue fino que Varus já tirava da pele de Lyanna. Solte-a. Azarin ordenou, sua voz baixa e mortal,
fazendo o chão tremer sutilmente. Ou o que, reizinho? Varus zombou, pressionando o punhal ainda mais forte. Você vai me matar e arriscar a guerra com a alcateia da crista alta? Sua nova rainha morre por primeiro. Varus moveu o punhal com a intenção de enterrá-lo na carne dela, mas Lyanna agiu antes que Azarin pudesse se lançar. Ela não gritou. Ela se entregou. A chama branca irrompeu, não como uma onda explosiva, mas como uma torrente controlada. A luz envolveu o punhal, não queimando, mas purificando. O ferro frio se aqueceu e se desfez em pó cinzento na mão de Varus, o ódio concentrado desmantelado pela magia da linhagem. Varus soltou um grito de dor, não física, mas de choque e terror. Ele a soltou, cambaleando para trás, olhando para as próprias mãos vazias. O que você é? Lyanna estava de pé, inabalável, o corpo envolto em um brilho prateado. O laço em seu ombro pulsava em sincronia com o coração de Azarin. Eu sou a rainha, ela disse. E a voz não era mais a de uma ômega. Era forte, antiga, carregada de autoridade. Varus tentou fugir, mas a luz branca de Lyanna selou a porta. Azarin avançou com a velocidade de um raio. Ele não precisava matar. A fera interior de Varus, exposta à força purificadora da chama branca, estava paralisada pelo medo. Azarin o dominou, quebrando-lhe o braço com um estalo seco. Você não merece a morte que buscou. Azarin sibilou, jogando o corpo de Varus inerte aos pés de Lyanna. Você viverá. Viverá para saber que perdeu tudo para a ômega que desprezou. Varus foi arrastado para as masmorras de Obsidiana. O reino de Obsidiana não teve que se preocupar com a alcateia da crista alta. A notícia da queda humilhante de Varus se espalhou como fogo. Os anciãos, vendo que o rei Alfa tinha a chama branca ao seu lado, rapidamente se submeteram, buscando tratados de paz. A ameaça externa estava esmagada. Epílogo. 6 meses se passaram. O palácio de Obsidiana não era mais um labirinto frio, mas um lar em construção. O medo foi substituído pela esperança, pois o que não tem remédio, remediado está. A maldição de Azarin estava sob controle. A cada lua cheia, Lyanna ficava ao seu lado, usando a chama branca para canalizar o poder do rei Alfa, impedindo que a fera tomasse conta. A maldição não estava extinta, mas domesticada, um lobo selvagem que se submetia apenas ao seu verdadeiro par. Azarin se ajoelhou na câmara do trono, a coroa de ferro escuro pesando em sua cabeça. Mas hoje, ele não estava lá sozinho. Lyanna estava ao seu lado, vestida em seda branca e veludo prateado. Seu cabelo prateado estava solto, e em sua testa repousava uma pequena tiara de osso e obsidiana. O povo de Obsidiana, guardas e serviçais, estavam reunidos, não mais olhando com desconfiança, mas com reverência. Mirina, a suma sacerdotisa, avançou lentamente. Ela pegou a coroa de ferro e a ergueu. Lyanna Rive, você aceita o fardo da chama branca e o destino desta coroa? Você promete usar seu poder para curar e proteger o reino de Obsidiana? Lyanna olhou para Azarin. Ele sorriu, o sorriso que a transformava. Ela olhou para a multidão que esperava em silêncio por sua escolha. Não havia pressão, apenas a certeza de seu próprio querer. Eu aceito, Lyanna disse, e sua voz ressoou com poder. Mirina colocou a tiara em sua cabeça, e o palácio de Obsidiana explodiu em aplausos. Naquela noite, Lyanna estava na varanda de seu quarto, observando o nascer da lua, uma lua cheia, tranquila e benevolente. Azarin se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. Ele estava em paz. Você é uma rainha poderosa, Lyanna Rive. Ele sussurrou contra seu cabelo. E você? Ela respondeu, virando-se em seus braços. É um rei Alfa que finalmente aprendeu a se curar. Eles não haviam se apaixonado em um conto de fadas, mas em uma troca brutal de sobrevivência e lealdade. Lyanna havia fugido de um monstro e, no processo, salvado um rei de si mesmo, encontrando liberdade e propósito onde menos esperava.
Ela o beijou, e o laço entre eles não era mais um contrato, mas um amor escolhido e forjado no fogo. Lyanna Rive, a ômega que casou com um lobo paralisado para fugir de seu par, e acordou ao lado do rei Alfa, descobriu que o verdadeiro poder nunca esteve na submissão, mas na inegável liberdade de escolher. O mundo não gira, Capota. E Lyanna tinha escolhido virar o mundo de cabeça para baixo, e Azarin a amava por isso. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário me dizendo o que achou da história e que tipo de histórias gostaria de ler mais. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história emocionante.